Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos iniciar uma série de 3 a 4 episódios onde te vou falar de como utilizares a alquimia para o teu crescimento pessoal. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao teu podcast favorito. Fica até ao fim e ultrapassas o teu nigredo. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, a palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Já estás a acompanhar o meu novo podcast que está em todas as plataformas sobre tecnologia e inteligência artificial. Chama-se IA e Eu. E ali está a Rita, a IA e eu, Mário Portela, para te falar sem tabus sobre inteligência artificial. Tal como aqui, a desmistificar. Experimenta, vais gostar. Sabes aquela sensação de estares completamente na merda? Aquele momento em que olhas para a tua vida e pensas: como foi que eu cheguei aqui? Pois é, meu caro ouvinte do Quem Cala Consente, que me acompanhas há tantos episódios, estavas no teu momento de nigredo. Mas eu vou explicar-te o que isso é. Hoje estás a ouvir o Quem Cala Consente e vamos falar de algo que tem vindo a mudar completamente a minha vida ao longo dos últimos 20 anos. Tem vindo a ser uma das técnicas que eu mais utilizo quando estou a auxiliar pessoas que me consultam, pessoas como tu. E não é mais uma daquelas técnicas New Age que te promete transformação instantânea enquanto danças à volta dos cristais numa noite de luar. O que eu te trago é algo profundamente baseado nos ensinamentos da alquimia. É certo, mas o que te trago é um framework, digamos assim, um método que eu fui criando ao longo dos tempos e que muito recentemente decidi que era a altura de colocar o método à disposição de todos. Imagina por um momento que és um alquimista medieval. À tua frente tens um pedaço de chumbo sujo, pesado, sem valor aparente. É feio, é escuro, é como muitos de nós nos sentimos em certos momentos da vida, certo? Mas os alquimistas sabiam algo que a maioria das pessoas ignorava. Aquele chumbo tinha o potencial de se transformar em ouro. E não estou a falar de química. Estou a falar da tua mente, do teu ser, da tua própria existência. Há cerca de 20 anos, quando eu ainda era aquele típico consultor que utilizava maioritariamente a minha vertente esotérica, que estava naquele ponto da vida em que achava que tinha as respostas para tudo, e spoiler alert, tinha respostas para rigorosamente nada, deparei-me com um padrão fascinante em todas as pessoas que eu ia consultando, consulentes, pacientes e às vezes até amigos e conhecidos. Todos, sem exceção, precisavam de passar por um processo de destruição antes de qualquer transformação significativa. E foi aí que a ficha caiu. Aliás, foi aí que nasceu a ideia de criar o livro Quem Cala Consente, que não é um livro de autoajuda, é um livro de autodestruição. Aos poucos, fui criando um método de chegar até às pessoas para lhes dar banhos de realismo, as trazer à realidade da vida delas, remover as ilusões, as desilusões e, de facto, tentar criar um plano para elas viverem em pleno. Hoje tenho um nome para esse método. Chamo-lhe o método Magnum Opus, ou uma espécie de framework psicológico baseado nas antigas fases da alquimia. E antes que comeces a revirar os olhos, deixa-me dizer-te que isto nada tem a ver com magia ou pseudociência. É pura psicologia comportamental, pura neurociência e anos a fio de observação terapêutica embrulhados aqui num sistema que realmente funciona. Mas não te vou dar nenhuma pastilha instantânea.
Porque, aliás, se estás aqui é porque ouves o Quem Cala Consente e sabes perfeitamente que é impossível fazer alterações na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa forma de estar, de um momento para o outro. Aliás, se estás aqui é porque algo dentro de ti, aquela voz que tanto tentas calar, sabe que tu precisas disto, que tu precisas de ultrapassar o teu caos. E então prepara-te, porque hoje vamos começar a viagem alquímica que pode muito bem mudar tudo. Se tiveres coragem para isso, podes até chegar ao tal plano para viveres em pleno. Mas primeiro, deixa-me explicar-te exatamente como é que um método com mais de 2000 anos se transformou numa ferramenta poderosa de transformação pessoal. No espelho vejo sombras de quem costumava ser. Máscaras que uso há tanto começam a desvanecer. E agora que tudo desmorona, sinto o peso da verdade crua. Não há mais onde me esconder. É tempo de enfrentar a lua. Alquimia da mente. Vá, calma. Antes que comeces a pesquisar alquimia no Google ou vás fazer perguntas à tua inteligência artificial e te comeces a perder num buraco de teorias da conspiração, deixa-me explicar-te algo fundamental. A Magnum Opus, ou a grande obra para os menos dados ao latim, era considerada a obra-prima da alquimia. Os alquimistas não eram apenas uns maluquinhos a tentar fazer ouro. Bem, alguns eram, mas os verdadeiros mestres sabiam que o processo era uma metáfora para algo muito mais profundo, muito mais poderoso, que te mudaria a alma, a mente, o comportamento e o teu futuro. Pensa assim, quando os alquimistas falavam em transformar chumbo em ouro, estavam a codificar um processo de transformação. Um processo de transformação que podia ser transformação para o crescimento pessoal. Mas porquê é que eles codificavam? Porque naquela altura, se dissesses que tinhas descoberto um método de desenvolvimento pessoal, provavelmente acabavas na fogueira da Inquisição a servir de churrasco. O método da alquimia, aplicável a muitas áreas da vida hoje, aqui no Quem Cala Consente, ao teu crescimento pessoal, divide-se em 4 fases distintas. O nigredo, ou o enegrecimento se quiseres, o albedo, ou o embranquecimento, o citrinitas, o amarelecimento e o rubedo, o avermelhamento. E não estou a descrever uma ida mal sucedida ao cabeleireiro. Quando comecei a estudar estas fases, algo me saltou à vista. Não só os esotéricos de outros tempos, mas também Carl Jung, o velhote suíço que revolucionou a psicologia analítica, já tinha feito esta ponte entre a alquimia e o processo de individuação. Mas faltava algo. Faltava um sistema prático, aplicável, que pudesse ser usado no dia a dia. O que eu descobri nos meus anos de consultório, nos meus anos de escritor, é que todo o processo de transformação pessoal segue exatamente estas 4 fases. Sempre. E podes perguntar-me, utilizando PNL comigo: Bom, Mário, mas é sempre? Sim, eu vou afirmar. É sempre. Não há exceções. É como se fosse um código universal de mudança programado no nosso sistema operativo mental. Imagina que a tua mente é um computador. O nigredo é quando tu fazes um hard reset e tudo fica a negro. Tudo fica em reset. O albedo é quando começas a limpar o sistema dos ficheiros que estão corruptos. O citrinitas é quando tu instalas um software novo, mais potente, mais capaz. E por fim, o rubedo é quando finalmente consegues executar todos os programas em harmonia. Mário, mas eu já fiz terapia, coaching, constelações, danças da chuva. Pois bem, então porquê é que ainda estás na mesma? Porque provavelmente tentaste saltar etapas, porque provavelmente evitaste o que te magoava. É como querer correr uma maratona sem sequer saber andar. Não funciona assim. E essa é a razão porque a namastreta, como eles chamam,
está cada vez mais a perigar o crescimento pessoal de toda a gente. O que torna este método diferente, digamos assim, é que ele respeita a ordem natural das coisas. Tu não podes branquear algo que ainda não enegreceu completamente. Tu não podes integrar algo que ainda não purificaste. E acima de tudo não podes transformar algo que ainda nem sequer aceitaste. E já sei o que possas estar a pensar, que isto parece muito bonito na teoria, mas na prática deve ser uma confusão. Bem, é por isso que hoje estamos aqui a focar-nos na primeira fase durante este episódio do Quem Cala Consente, o Nigredo. Porque se não dominares esta fase, o resto é conversa fiada. Mas antes de mergulharmos especificamente no Nigredo, na tua noite escura, deixa-me fazer-te uma pergunta. Já te perguntaste porquê é que todas as histórias de heróis começam com uma tragédia? Porquê é que o Batman precisou de perder os pais? Porquê é que o Harry Potter precisou de ser órfão? Porque o Nigredo, meu caro, é o início de toda a transformação verdadeira. Ninguém muda se não estiver em crise. Ninguém evolui sem um processo crítico e complexo na vida. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Sobre como abraçares a escuridão para finalmente encontrares a luz. E claro, se ouviste os episódios anteriores, tu vais notar que durante estes 3-4 episódios sobre a alquimia da tua mente, estaremos quase a fazer um resumo de 127 episódios do Quem Cala Consente. Cada página do diário revela um padrão antigo. Os medos que me perseguem são na verdade abrigo. Entre lágrimas descubro o que sempre tentei negar. É no fundo do abismo que começo a despertar. Na escuridão encontro luz. Cada fragmento me conduz. Deixo as cinzas me cobrir. Para renascer é preciso destruir para poder crescer. Nigredo, a noite escura da mente. E é isso mesmo, Nigredo é a fase negra, o momento em que tudo parece estar a desmoronar-se. Se já alguma vez sentiste que a tua vida estava num ponto tão baixo, num poço tão profundo, que só te apetecia enfiar a cabeça na almofada e desaparecer, parabéns, estavas em pleno Nigredo. Ai, Mário, isso é horrível. Claro que é. E sabes que mais? É suposto ser horrível. O Nigredo é a fase do caos primordial. É quando tudo o que tu achavas saber sobre ti, sobre os outros, sobre o teu mundo, sobre a tua vida, começa a derreter. Como se fosse um gelado no Algarve durante o mês de agosto. Na alquimia, o Nigredo era representado por um corvo negro ou então uma caveira. Nada subtil, eu sei. Mas era o momento em que a matéria tinha de ser completamente destruída antes de poder ser transformada. E é exatamente isso que acontece connosco, internamente. Deixa-me dar-te um exemplo prático. Já reparaste como é que as pessoas só procuram ajuda quando estão mesmo no fundo do poço? Não é por acaso. O Nigredo é aquele momento em que os nossos mecanismos de defesa habitual deixam de funcionar. É quando aquela máscara de está tudo bem começa a rachar. É quando o verniz estala por todo o lado. O Nigredo tem 3 componentes fundamentais. Em primeiro lugar, o reconhecimento de um problema. E não é aquele reconhecimento superficial de eu sei bem os problemas que tenho. É olhar para o espelho. É ver-te realmente. Observares todas as tuas sombras, todos os teus demónios, todas as tuas máscaras. E depois é fazeres uma avaliação honesta de tudo isso, que é quando tu paras de culpar o mundo, paras de culpar o teu signo, paras de culpar o Mercúrio retrógrado pelos teus problemas. É quando assumes com uma honestidade brutal que, apesar de todas as energias à tua volta, o papel principal tem sido sempre teu daquilo que está a acontecer na tua vida.
Recorda-te que a vida é 10% do que te acontece e 90% do que tu fazes com isso. E por fim, o terceiro componente fundamental de Nigredo é trabalhar a sombra. Anteriormente, no Quem Cala Consente, já abordamos a sombra e como lidar com ela. E nós temos que aprender de facto a trabalhar a sombra, aquela parte que mais ninguém vê, que tu próprio tentas não ver. Os teus medos mais profundos, as tuas vergonhas mais secretas, os teus desejos mais obscuros. Mário, mas isso é pesado. Pois é. E sabes porquê é que é pesado? Porque durante anos foste condicionado a fugir do desconforto. A sociedade ensinou-te que ser feliz, ou fingir que és feliz, é estar sempre bem, sempre a sorrir, sempre positivo. E isso é uma treta. A verdadeira transformação começa quando aceitas que a dor, o desconforto, o caos são teus professores e não teus inimigos. O Nigredo não é algo a ser evitado, é algo a ser abraçado. E sabes o que é mais interessante? Neste momento, se olhares à tua volta no mundo, estamos a viver um Nigredo coletivo. Olha à volta, os sistemas estão a desmoronar, as verdades antigas a serem questionadas, as estruturas que pareciam inabaláveis estão a sofrer um terremoto total. O mundo está em plena fase negra. E isto quer dizer que é a melhor notícia que podias receber hoje. Porquê? Porque significa que estás exatamente onde tu precisas de estar. O timing não podia ser mais perfeito. Quando o mundo está em Nigredo, quando tu estás em Nigredo, é o momento ideal para iniciares o teu próprio processo de transformação. Pensa assim, se vais demolir uma casa para construir uma casa nova, não é melhor fazê-lo quando toda a vizinhança está em obras? O barulho já lá está, a confusão já lá está. É o momento perfeito para te juntares à destruição criativa. Mas como é que vamos colocar tudo isto em prática? Como é que navegamos nesta escuridão, nesta noite escura da alma, sem nos perdermos completamente? E é exatamente isso que eu te vou trazer a seguir. E prometo-te que vai ser ainda mais interessante. Agora que já percebeste o que é o Nigredo, vamos ao que interessa. Como é que realmente navegas nesta fase sem perderes o juízo? E não, a resposta não é apanhar uma bebedeira, por mais tentador que te pareça. Vou dar-te um framework prático, o método Magnum Opus, dividido em 3 partes, que podes começar a aplicar hoje mesmo. E quando eu digo hoje, é hoje, não é amanhã, para a semana, no ano que vem, nem é quando tu estiveres preparado. É agora. Comecemos pela primeira parte, que é o reconhecimento do problema, um dos componentes fundamentais que falei antes. Primeiro precisas de um caderno, que aliás já deves ter, porque temos falado constantemente de diários de pensamentos, certo? Portanto, um caderno físico, um caderno real, uma caneta real. Todas as manhãs, assim que acordares, durante os próximos dias, vais dedicar 20 minutos a este processo. E não me venhas com a treta de não tenho tempo. Se tens tempo para um scroll infinito nas redes sociais, tens tempo para 20 minutos para crescer. E se calhar nem precisas dos 20 minutos, porque com a prática serás muito mais rápido. Começas por escrever completamente sem filtros qual é o maior desafio que estás a enfrentar agora, qual é o maior desafio que vais ter de enfrentar hoje e que emoções este desafio te traz. Onde as sentes no teu corpo, como é que este problema ou desafio está a afetar a tua vida. Mário, mas eu sei quais são os meus problemas. Não sabes. O que tens são interpretações superficiais dos teus problemas. Como eu costumo dizer em programação neurolinguística, o que tu sofres é de percepção cognitiva adulterada. É como olhares para um iceberg e achar que já conheces o iceberg todo quando só viste a pontinha. Depois deste processo, ao longo do teu dia, vais fazer o segundo componente, a avaliação honesta. Porque esta é, de facto, a parte que dói. Vais fazendo ao longo do teu dia uma análise brutal da tua participação em tudo o que te acontece. E quando eu digo brutal, é brutal. Que padrões de comportamento teus contribuíram para a situação? Quais são os pensamentos inúteis que constantemente alimentas? Que verdades estás a tentar evitar? Que mentiras contas a ti próprio? Onde é que tu andas a fazer sabotagem?
E aqui há uma regra que é fundamental. É proibido culpar os outros. Nem que seja 1% tua a responsabilidade, é nesse 1% que tens de te focar. Porque a única coisa que podes mudar, a única coisa que podes controlar, é aquilo que tu já controlas, que é tu mesmo. E por fim, vem o terceiro componente, o trabalhar a sombra, recordas? Esta é a parte mais desafiante, mas também é provavelmente a parte mais transformadora. É onde tu vais olhar para tudo aquilo que Jung chamava de a sombra, todas aquelas partes de ti que preferias que não existissem. Identifica as tuas reações exageradas, porque são sempre pistas da tua sombra. Observa os teus julgamentos aos outros, porque são as tuas projeções. Lista os teus comportamentos repetitivos que são destrutivos. E reconhece quais são os teus padrões de fuga, porque se estás a fugir, é porque algo precisa de atenção. Depois de fazeres isto durante uns dias, o ideal seria fazê-lo durante pelo menos uma semana. Tu vais notar a diferença, tu vais sentir como estás a começar a entender melhor o teu nigredo. E para lidar com isso, vou dar-te uma outra ferramenta específica que criei, a que vamos chamar o mapeamento do teu nigredo. Divides uma página em 4 quadrantes. No primeiro quadrante vais escrever o que é que te envergonha. No segundo quadrante, o que é que te enfurece. No terceiro quadrante, o que é que te aterroriza. E no quarto quadrante, o que é que tu não queres admitir. Preenche cada quadrante sem censura. E sim, vai ser desconfortável, principalmente depois de toda uma semana ou mais a trabalhar em ti. Mas é suposto ser, é suposto que seja desconfortável. Se não estiveres desconfortável, não estás a ir a fundo o suficiente. Portanto, vamos reestruturar tudo o que te disse. De manhã, 20 minutinhos. 5 minutos para respirares conscientemente. Para fazeres aquela respiração ativa que falamos aqui no Quem Cala Consente. 10 minutos para fazeres aquela escrita livre sobre o que te perturba. E uns 5 minutos para sentires as emoções de tudo isso e apontares. Ao longo do teu dia, vais notando os momentos gatilho emocionais da tua vida. Observa os teus padrões de fuga e registra brevemente, e aí sim, podes usar o telemóvel. Porque às vezes não nos lembramos de tudo. E à noite, reservas ali uns 10 minutinhos para fazeres a revisão do teu dia. A tal identificação de padrões, o tal trabalho com a tua sombra. Durante todo este trabalho com o teu nigredo, é importante que evites as 3 armadilhas da nossa vida. A positividade tóxica, que é aquela mania que temos de dourar a pílula constantemente, sabes? Não tentes transformar tudo. É uma lição, é uma aprendizagem, é uma bênção. Permite-te sentir a merda toda. Outra armadilha é a análise paralítica das coisas. Não fiques preso a analisar. O objetivo é reconhecer e não andar a ruminar nas coisas. Escreves, está feito, segue em frente. E a última armadilha constante é o bypass espiritual, que já falamos em episódios anteriores. Não uses meditações, afirmações positivas para fugir do teu trabalho difícil. Enfrenta, confronta e cresce. E lembra-te, o nigredo não é um destino, é apenas uma passagem. É suposto ser temporário, é suposto ser analítico, sim, mas temporário. Se estás há anos no mesmo padrão de sofrimento, não estás em nigredo. Estás parado, estagnado, a recusar avançar. Aceito a transformação, abraço a escuridão. Na morte do que fui, está o início da nova vida. Na escuridão encontro luz. Na profunda noite, cada fragmento me conduz. Deixo as cinzas me cobrir para nascer. É preciso destruir para poder crescer. E agora que tens as ferramentas, o que é que vais fazer com elas? Porque eu garanto-te uma coisa, este processo funciona mesmo.
mas só funciona para quem o faz. E chegamos ao fim desta primeira parte da nossa viagem pela alquimia da mente. Se ainda estás aqui, é porque algo dentro de ti reconheceu uma verdade fundamental. A transformação real começa na escuridão e dá trabalho. Hoje nós mergulhamos no Nigredo, esta fase que a maioria das pessoas foge como ao diabo da cruz. Aprendeste que aqueles momentos em que tudo parece estar a desmoronar não são um erro no sistema, são o sistema a tentar arrancar de novo. Hoje trouxe-te um framework prático para Nigredo, ferramentas concretas e, o mais importante, a compreensão de que esta fase é necessária e valiosa. O Nigredo não é o teu inimigo, é o teu professor. E se te estiver a custar utilizar todo este processo, então aí contacta-me e podemos trabalhar em conjunto tudo isso. E não venhas com desculpas, isto é tudo muito intenso. Pois é, e sabes porquê? Porque a vida real é assim, é intensa. A vida real é para ser sentida, não é para passar despercebida. No próximo episódio vamos explorar a fase de albedo, a purificação. Mas por agora, foca-te no Nigredo. Usa as ferramentas que te dei, mergulha no processo, abraça a tua escuridão. E é por aí estares, por teres a coragem de enfrentar estas verdades difíceis, que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Se este episódio te tocou, faz 3 coisas agora mesmo. Primeiro, subscreves o podcast em todas as plataformas que utilizes. E assim não vais perder a continuação desta série sobre a alquimia da mente. Depois vais dar uma avaliação de 5 estrelas a este episódio, a este podcast, porque isto ajuda-me a levar a mensagem a mais pessoas e suplantarmos um pouco todos aqueles que vendem a banha da cobra. E em terceiro, entra em contacto. Diz-me o que achas, diz-me o que sentes, como é esta experiência. Conta-me tudo e diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Alquimia vive tua voz alimentada. O silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.